Olá, estamos aqui para mais um podcast Uniprocessos. E hoje nós estamos aqui falando sobre mercado de trabalho. Todo mundo que está começando a carreira fica pensando, né? Quando vai chegando perto de se formar ou então quando se forma, pensa assim, né? Me formei, e agora? E para esse bate-papo, nós convidamos... Ele entrou aqui no Uniprocesso e não saiu nunca mais, porque já desenvolvemos projetos, ele já fez um curso, 2 cursos, 3 cursos, não é isso? 4º curso, não é isso, Humberto? Seja muito bem-vindo, muito obrigada por você aceitar o nosso convite para vir falar assim, vamos descortinar um pouquinho. Todo mundo pensa num caminho só. E quando a gente amplia essa visão, começa a ver que as oportunidades são inúmeras, não é isso? É verdade. Bom dia, professora. É sempre uma alegria estarmos aqui participando do podcast. Já tivemos outras oportunidades em assuntos bem interessantes. E realmente o mercado tem crescido. E nesses 10 anos, eu tenho uma década de processos. Olha. Aliás, eu entrei na processo em 2014. Nossa, já passou 2014, já passei já décadas de processo. Maravilha. Entrei para fazer gestão pública, aí fiz gestão pública. Conta um pouquinho da história, né? Por que você veio, como que você veio parar aqui no Uniprocesso, ainda bem. Engraçado, meu primeiro curso, eu comecei eu fui para faculdade um pouco tarde, né? Uhum. Então, casei cedo. Uhum. Quem casa cedo tem que começar a trabalhar um pouco mais cedo. E aí você vai deixando algumas coisas para depois. Né? Filhas que estudam na processo, esposa que estuda na processo. Todo mundo, a família toda. A família, né? Então, assim, entrei em 2014 para fazer gestão pública. Surgiu a oportunidade de fazer o processos gerenciais. Depois surgiu a oportunidade de ir para administração pública. Então, me formei inicialmente nos 3 cursos. Uhum. E agora estou no 9º semestre de Direito. Né? É isso aí. Termino agora no próximo semestre, mas na minha jornada até fala assim que eu ganhei bolsa de estudo 100% antes, né, na alta instituição. E quando eu cheguei naquela instituição para pegar minha bolsa, eu olhei assim e falei assim, não vou saltar processos não, deixa eu voltar. Porque a processo eu me sinto em casa, eu me sinto amparado, próximo da coordenação, próximo da reitoria. A gente realmente tem um suporte que eu vejo que nós não temos em outro lugar. Por isso que minha filha se formou lá, minha filha também está seguindo o mesmo percurso, né? Ela fez secretariado e agora está fazendo direito. A minha esposa faz direito. Então, assim, acho que a família hoje está na processo, a família é processo. E o nosso coração também é azul. É processo. Isso aí. Mas é bem interessante. E o Arvoredo também nasceu no processo. Nasceu no processo, Desse relacionamento nasceu o Arvoredo, né? Eu falo que... Vamos falar um pouquinho do Arvoredo. Em 2014 eu entrei e a gente precisava desenvolver um projeto. Eu vi a capacidade técnica dos professores, que a gente tinha muitos, aliás, todos com muita competência, e foi quando eu já vinha do terceiro setor, né? Eu falo assim, eu sou cria do terceiro setor. Você estava no Senado, não é? Na época eu estava na Câmara. Isso. Então eu já vinha do terceiro, mas eu vinha do terceiro setor, sempre gostei do terceiro setor, e vi a oportunidade de modelar uma instituição com uma consultoria que eu não teria, que eu teria que pagar muito caro por fora, né? Então, ao mesmo tempo que a sala de aula ali era um espaço de aprendizagem, também era um espaço de modelagem para um projeto que eu sempre desejei. Então, comecei a conversar com professores, conversar sobre projetos, conversar sobre a questão de gestão, porque o terceiro setor ele começa com o coração, e isso é um discurso que a gente sempre vai dizer, né? É verdade. A verdade é. Mas o terceiro setor ele começa com o coração. Então você vê uma causa, você vê, por exemplo, alguém numa fila de hospital, sem estrutura, sem alimentação, a pessoa junta um grupo, vai lá e vai distribuir uma sopa, distribuir um pão, você vê uma família carente, você quer dar uma cesta, e você vai mobilizando outras pessoas, porque a sociedade, uma das coisas que eu observo que mais faltam é lideranças, né?
e nós temos seguidores para tudo, né? Então falta muita liderança, falta pessoas que acreditam naquilo que faz. Então quando você começa a liderar, as pessoas começam a te seguir. E daqui a pouco alguém quer ajudar, só que não quer ajudar uma pessoa física, porque ainda sente a insegurança do que realmente vai ser feito com o recurso. E pergunta se tem alguma instituição que possa ajudar, e a pessoa acaba falando, não, vamos abrir uma então. Né? E abre sem saber fazer gestão, abre sem saber administrar, abre sem conhecer a lei, abre sem saber que mundo que ela está entrando. Boa, Alberto, né? Vamos falar disso. Porque muita gente, assim, porque vai falar OCIP, ONG, não se fala mais ONG, né? Mas são organizações não governamentais, né? Mas para entender, são organizações que não é uma organização civil, né? Mas sem fins lucrativos. Mas vamos situar o pessoal assim, o que é o terceiro setor, que muita gente escuta falar, mas não sabe. E ok, né? Porque ninguém nasce sabendo mesmo. E a gente está aqui para... Exatamente. Para um processo de aprendizagem. Exatamente. Então, vamos explicar direitinho o que é esse terceiro setor. Porque, por exemplo, você estava falando aí do coração. Tá, então você quer ajudar, então vamos abrir. Mas esse vamos abrir tem vários passos, porque o terceiro setor, como o nome mesmo diz, né? Ele gera emprego, recursos, tem a questão financeira, né? Queria que você explicasse para a gente. Então, o Estado, nós temos a administração pública. Sim. Então, o Estado é responsável em fazer toda a gestão. Sim. E o Estado é tido como o primeiro setor. Né? Então, a administração pública é o primeiro setor. E a administração pública ela está ali para ver o bem comum. Né? A Constituição diz que eles vão pensar no bem comum. Só que esse bem comum ele é muito amplo. Então, o Estado, como o primeiro setor, ele sempre vai pensar em políticas públicas, mas de forma ampla para abranger o Estado. E com isso... E ele vai pegar a média da média para poder conseguir... Né? E realmente números que sejam significativos, expressivos. Né? Até então que a gente vai escutar, durante muitos anos nós escutamos a palavra minorias, porque eram setores que não eram... Grupos que não eram alcançados pelas políticas públicas. Por quê? Porque o Estado pensa na amplitude do bem comum, do bem de todos, do Estado, na média. E o segundo setor são as empresas privadas. Privadas, exatamente. Né? A empresa privada, o Estado ele visa o bem comum. Então ele vai pensar nas políticas públicas para atender a sociedade. A iniciativa privada, ela visa o lucro. Né? Então ela vem para... O objetivo é lucrativo, ela quer lucrar. Então você tem empresas que ela te oferecem um produto. São serviços, produtos, materiais, mas você está dentro da economia lá. Dentro da economia, mas dentro do princípio da administração, da administração empresarial, o que você tem que fazer? Reduzir custos e aumentar o lucro. Sim. Então todo bom administrador ele tem isso na cabeça. Vamos reduzir custos e aumentar lucro. Né? Isso eu não vou esquecer, porque eu acredito que no quinto semestre do curso de administração, eu cheguei para um dos professores e falei, professor, resume para mim a administração. Aí ele, reduzir custo e aumentar lucro. Resumi. Né? Então, é a melhoria dos processos para você poder alcançar esses objetivos. Então, isso que a gente vai vendo. Então, a empresa, enquanto a administração pública é o primeiro setor, ela está focada em fazer a atuar no bem comum, na amplitude. O segundo setor, que são as iniciativas privadas, eles estão preocupados também com o lucro deles. Eles entram no mercado para competir, para ganhar, para lucrar. Só que as políticas públicas, elas não alcançam algumas que eu considero células na sociedade. Por exemplo, a gente tem a questão das doenças raras. Sim. Que às vezes não são alcançados por uma política pública. Por quê? Porque é muito específico. E é um grupo muito pequeno que comparado o Estado... à maioria, né? Que o Estado não pode parar para atender. A gente tem uma população gigantesca, né? Então, às vezes, o Estado não para atender aquilo. Mesmo que seja grande essa população, o Estado não consegue, porque é comparado ao todo, né? Comparado à grandeza populacional do Brasil, é pouca gente. Porque nós não estamos falando, né, se é certo ou se é errado, nós só estamos explicando. Estamos falando e explicando. Então, assim, você pega 0,0
3%, é pouco para o Estado. Mas quando você transforma isso em números, né, você vai ver que é muita gente. Mas as políticas públicas eles não podem parar para atender isso. Claro. A iniciativa privada está preocupada com o quê? Com lucro. Eu não posso ter, isso é responsabilidade do Estado. Então sempre ficou um grupo social na área da saúde, como eu falei, das doenças raras, na área do meio ambiente. Por exemplo, a gente tem uma causa animal, de animais que a gente vê o que acontece no dia a dia. Na questão de atendimento hospitalar, Sim. de grupos, de esporte. Né? Sempre vai ficar um grupo social em áreas sociais, em áreas mais carentes, né? Então, em áreas mais carentes que você não tem que as políticas públicas elas não alcançam. Então é quando surge aí o terceiro setor. Opa, né? Chegou! Que não tem como finalidade o lucro. A empresa privada ela quer o lucro. A empresa ela quer lucrar. Precisa, senão não sobrevive. E o terceiro setor não é que não tenha lucro. As pessoas confundem isso. A finalidade, o objetivo não é o lucro. Eu não tenho como objetivo ganhar dinheiro com isso. Eu tenho como objetivo ajudar um animal, resgatar um animal das ruas. Trabalhar com as doenças raras. Oferecer um esporte. Oferecer um esporte onde a criança não tem uma atividade no segundo turno. Oferecer um curso de música, oferecer um recurso escolar. Então, assim, as várias atividades que fazem a diferença na sociedade. Então, o terceiro setor ele tem como objetivo fortalecer políticas públicas onde a mão do Estado alcança na amplitude, mas não alcança na profundidade. Então, algumas instituições vão trabalhando aquelas células sociais que precisam de algo mais específico que a política pública não alcança e ela começa a se movimentar para aquilo. Né? Então, o objetivo não é entrar para o mercado para ganhar dinheiro. O objetivo é atender uma questão social e fortalecer uma política pública. Já que a política pública da saúde não alcança esse grupo, vamos movimentar e vamos alcançar. Já que a política pública de educação não alcança esse público aqui, vamos entrar e vamos alcançar. Então é fortalecer uma política pública. O terceiro setor, muitas vezes, ele acaba preenchendo o espaço na profundidade que o Estado não alcança. Até então, que quando nasce as primeiras instituições do terceiro setor são as casas aqui em Brasília, em Brasília não tem, né, as santas casas de misericórdias, né, que eram hospitais. Por quê? Porque o Estado não conseguia atender, então as casas elas vieram para fazer, a Santa Casa vieram para dar esse apoio. Né? Então, quer dizer, o governo, o primeiro setor, eles têm recursos financeiros, né, advindos de impostos, né, de basicamente, impostos, né? Então, eles têm como fazer essas políticas públicas. O segundo setor, ele também é movido, ele dá emprego, ele dá, né? Ele faz isso tudo, movimenta a economia, porque é um serviço, né? E o terceiro setor, ele recebe dinheiro também de recursos, podem vir do Estado, através de emendas, por exemplo, podem vir através dos incentivos de... como é que fala, Humberto? Incentivos fiscais. Incentivos fiscais, mas é porque a pessoa tem redução nos impostos, né? Porque grandes empresas, grandes indústrias, em vez de pagar para o governo, pode estar... As empresas com lucro real, elas podem doar para uma instituição cadastrada e fazer isso. Mas o que só para a gente fechar esse entendimento... Então, o primeiro setor vem com o Estado, o segundo setor a iniciativa privada, e o terceiro setor começou com as casas de misericórdia. Sim. Vendo o Estado que o terceiro setor estava ajudando a eles cumprirem o objetivo deles, eles resolveram, então, a partir dali, ajudar financeiramente as instituições que estavam cumprindo aqui um objetivo público. Né? Então, quando a gente fala hoje, por muito tempo, nós falamos ONG. Né, organização não governamental. Mas a banca de jornal, ela pode ser uma organização que não é governamental. É verdade. Né? Então, assim, nós temos várias estruturas que são organizações e não pertencem ao governo, não são governamentais. Então, até por isso que mudou a nomenclatura para OSC. O que era a OSC? É a Organização da Sociedade Civil. Então, onde a sociedade civil ela se organiza para fortalecer uma política pública. Né? E começou essas organizações.
E a Constituição ela já previa a abertura de associações, né? Associações privadas, fundações, partidos políticos, associações religiosas, e aí nós nos enquadramos aí nas associações privadas e fundações. Então o Estado começou a ajudar, só que e querer criar parcerias. E surgiu um título de utilidade pública muito tempo atrás. Sim. Só que esse título era muito político. Então, esse título não fazia uma análise documental, esse título não fazia uma análise meritocrata, assim, mais profundo da instituição. Era muito político. Então, a pessoa que tinha um amigo vereador falava, dá um título para minha instituição. E conseguia um título. Tinha um deputado federal, entrava com um deputado federal, pedia o título. E eles davam o título. Né? Muitas instituições receberam realmente por mérito, porque são grandes, né? Mas muita gente conseguia. Só que não tinha uma análise documental para ver se aquela instituição cumpria as regras da administração pública ou se não. Né? A gente tem como princípio da administração pública que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. E dentro da associação não, você tem uma liberdade maior. E aí surge o título de OCIP, que é uma qualificação. Então o Ministério da Justiça ele lança um regulamento que dizia como que a instituição deveria estar para receber o título de OCIP, que era a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ou seja, onde o Estado declarava que aquela instituição era uma instituição que tinha um interesse público. Por quê? Porque fortalecia realmente uma política pública e dentro da lei existiam as áreas que eles iriam qualificar como instituições. Então, a partir daí, ficou mais fácil receber essas instituições receberem recurso público. Por quê? Porque estava enquadrado na transparência, estava enquadrado no compliance, estava enquadrado na lei. Então, tinha que dizer que os diretores não recebiam salários por ser diretores, né? Que cumpriria as regras da contabilidade, que cumpririam as regras de transparência. Então, assim, várias situações que a lei estava impondo, né, para que recebesse esse título. Entendi. Porque não tinha uma lei para regulamentar o terceiro setor, como nós temos as leis da administração pública e a lei da iniciativa privada, só que não tinha lei para o terceiro setor. Foi quando começaram o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, e saiu a Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Antes, se você quisesse fazer uma parceria, você tinha como referência a lei de licitações, que não tinha nada a ver, contratos e licitações. Então, sempre procurava um meio de um esparadrapo para fazer uma parceria com uma instituição. Depois do marco regulatório, acabou que criou-se uma regulamentação para o terceiro setor, fazendo com que a gente tivesse as nossas próprias leis e dentro daquilo que nós somos, que é uma instituição sem finalidade lucrativa. Ou seja, por exemplo, o Instituto Arvoredo. O objetivo do Instituto Arvoredo é cuidar do meio ambiente, né, a preservação. O lucro acontece? Acontece. Né? Então a pessoa fala, a instituição ela não ganha nada, vocês não ganham nada. Não, empresas investem, pessoas investem, só que o lucro ele é transformado em fortalecimento das ações. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto na Processos, qualificamos durante 18 meses, 1 ano e meio, né, centenas de alunos. Foi lindo esse né? projeto. Centenas de alunos. Engraçado que era tão bom que quando entravam em contato o pessoal achava que era golpe, né? Não podia ser verdade. Não podia ser verdade. Uma aula uma instituição dessa no Uniprocesso. No Uniprocesso. Né? Ganhando computador. Ganhando computador. Né? Um curso com os melhores professores, ganhando certificado. Alguns foram de até graça. encaminhados, né, para emprego. De graça. De graça. Então, de graça, sim, patrocinado, né? Eu tinha alguém patrocinado. Mas você via que tinha uma contrapartida depois. Sim. Os alunos ganhavam computador. Isso. Então, o lucro, ele muitas vezes, ele é revestido no fortalecimento das ações. Então, toda a instituição que ela tem uma boa administração, ela vai crescer quando ela entende o princípio da coisa. Mas agora a gente vai falar daquilo que os meninos estão esperando. É verdade. Tá. E aí, como é que isso vai transformar em mercado de trabalho, em oportunidades de trabalho para quem está se formando em gestão, porque é administração, né, pública, administração, gestão pública, enfim. Direito, na área de finanças, ciências contábeis, gestão financeira e na área de TI. Olha só, toda a OSC,
né? Toda organização da sociedade civil, como qualquer organização, Sim. tem que ter uma administração. Tem que ter ali. Não, primeiro vai ter que começar, né? Começa fazendo o quê? Estatuto. Primeiro precisa cumprir a jornada legal da abertura da instituição. Jornada legal todo mundo já sacou, né, gente? Então, essa jornada legal. Então, primeiro, eu tenho que ter um advogado para criar um estatuto e que esse estatuto faça sentido para a instituição e para os propósitos da instituição. Claro. Hoje existe a facilidade da inteligência artificial, do Google, de se achar algumas coisas prontas. Mas o pronto é muito genérico. Muito. É muito genérico. Então, quando... Por exemplo, muita coisa errada, gente. Pelo amor de Deus, não confia 100%. Ajuda muito, mas você não pode jogar lá e largar para lá, né? Aí quando você tem a assessoria de um advogado, ele começa a modelar a sua instituição desde o início da forma que realmente você está projetando. E porque é obrigatório também que o advogado assine o estatuto para que seja registrado no cartório, né? Só reconhece, só registra se tiver assinatura do advogado. Mas o que acontece? Algumas pessoas pegam o estatuto no cartório modelo, pegam na internet modelo, pagam o advogado assina e vai. Só que quando ele se depara lá na frente, o estatuto não atende o que ele pensou. Ou é muito genérico, ou não está de acordo com o que ele pensou, e aí vai precisar pagar um advogado para reformar e vai sair mais caro. Né? Vai perder tempo, perder edital. Então essa consultoria jurídica é muito importante. Ela é extremamente importante. Toda instituição, para iniciar, precisaria conversar com um advogado, com um administrador. Por quê? Porque o administrador vai fazer a estrutura organizacional da instituição. Claro. Por exemplo, o Arvoredo tem um conselho, a gente tem um conselho administrativo, um conselho consultivo e uma diretoria administrativa. Então nós temos 3 órgãos dentro do Arvoredo. 3 órgãos para nós faz sentido. Para outras instituições talvez não faça sentido. E no conselho, a diretoria administrativa, a gente tem um diretor-presidente, tem um diretor executivo, tem um diretor financeiro e vamos ter outros diretores. No conselho fiscal, que é obrigado por lei também, nós temos 3 conselheiros fiscais, que vai estar fiscalizando todas as contas, todo o nosso balanço, balancete, e pessoas qualificadas, que também, contabilidade, onde muita gente vai ter problemas, sempre vai ter problema na questão contábil. Né? E o conselho consultivo hoje nós temos os técnicos, pessoas de referência ambiental, né, que fazem toda a diferença dentro do Arvoredo. Hoje, graças a Deus, o Arvoredo está no Brasil, está em Portugal e está na Espanha registrado. Olha que chique. Né? Isso por quê? Por causa dos nossos conselheiros, por causa dos nossos das pessoas que amam o que nós fazemos, né? E por causa da credibilidade que a gente tem demonstrado, né, com capacidade técnica e com responsabilidade de ter. Então, a gente começa ali precisando de um advogado, precisando do administrador, porque o administrador ele precisa mostrar como é que você quer estruturar a administração. Fazer o planejamento estratégico, né? Tem que organizar os processos. Um PDI, um plano de desenvolvimento institucional. Exatamente. Como é que você quer? A gente às vezes não quer pensar daqui a 5 anos. Mas como é que vocês têm que pensar daqui a 5 anos? Tem que pensar, tem que caminhar. Então, o pensamento a longo prazo, o administrador vai ter essa visão. Isso 5 anos nem importante. É longo prazo, é a médio prazo, né? Para a instituição Meu Deus do céu. O Arvoredo também tem, como o Arvoredo nasceu, eu tenho 12 anos de processos, o Arvoredo tem 10. Pois é, né? Então. Então, assim, isso foi pensado lá atrás. Então, eu tinha o professor Péricles, né, cheguei para ele e falei assim, eu tenho 36 projetos. Ele, menino, você tá muito sonhador. Menos. Corta. Aí eu fui lá, cortei 8. Ele tá muito. Corta. Chega doer no coração, né? Corta. No final ficou 2 projetos. Ele falou assim, um dia você vai ver que é muito. Então a gente precisa dessas orientações. A professora, eu falo da Neuza Miyoshi, que é um amor de pessoa, né? Me ajudou muito. A professora Cida, né? Me ajudou muito. Então, assim, nessa jornada acadêmica, a gente teve relacionamentos e soubemos aproveitar
os grandes consultores que a gente tem, mestres, doutores Sim. e pós-doutores que tem dentro da processo para nos orientar. Então, para a gente foi muito importante. Como para qualquer instituição seria. Ter uma consultoria jurídica, né? Ter uma consultoria administrativa, a contabilidade. Muita gente abre, passou 2 anos, 3 anos, está com problema na Receita Federal. Né? Por quê? Porque, inclusive, contadores não estão preparados para atuar conforme as regulamentações do terceiro setor. Né? Não sabe quais são as isenções, não sabe onde a gente tem as facilidades fiscais, onde não. Por quê? Porque ele prefere atender uma empresa que tem a finalidade lucrativa do que acreditar naquele conceito falso de uma instituição que não tem finalidade lucrativa. Mas ele vai ter lugar, vai ter como trabalhar, né? Então é uma grande porta de entrada para o mercado de trabalho, o terceiro setor, né, Humberto? Hoje a gente precisa estar na internet. Né? Hoje o mundo é digital. Hoje qualquer pessoa que vai procurar alguma coisa vai aonde? Vai no Google. Qualquer empresa vai no Google ou já estão indo na inteligência artificial. Já estão indo na inteligência artificial. Inclusive o chat GPT, ele lançou um browser, né, concorrente do Google Chrome, concorrente do Edge, porque eles viam que as pessoas estavam usando o chat mais como o Google do que como a inteligência artificial. Então eles criaram a parte de tecnologia, né? Porque hoje é para tudo, né? Tecnologia é para processos, né? Dentro do processo administrativo, financeiro, como para até chegar no público, né? Enfim, o próprio marketing digital. E você tem que existir no digital. Então hoje você sem uma especialista ou a empresa que te dê essa consultoria, fica difícil você ser visto. Então, gente, a gente tem que olhar para o terceiro setor como entrada do mercado de trabalho. E outra, você precisa preparar. Então, você precisa preparar a parte jurídica, a parte administrativa, a parte de marketing, né? Toda a gestão, tudo que precisa para as empresas te verem. E outra, construir um portfólio. A gente tem o curso de gestão de pessoas. Né? Construir portfólios para mostrar que você tem essa qualificação. Senão as pessoas não vão ver seu trabalho. Para depois participar de chamamentos públicos e digitais. Então, hoje nós temos aí bilhões de reais disponíveis para apoiar projetos. Para quem quiser entrar no terceiro setor. Então, realmente é um campo muito grande, com muitas possibilidades e oportunidades. Oportunidades para pessoas competentes. Sim, mas para que buscar as competências. Sim, maravilhoso. Humberto, nós estamos terminando nosso tempo. Não, é muito rápido, é muito rápido. A gente tem que gravar muitos para falar do terceiro setor. A gente vai ter que descobrir assim, vamos por partes. E vamos falar porque é um setor muito importante na economia, mas mais do que isso, ela é muito importante para a sociedade. E quanto mais instituições nós tivermos, mais pessoas nós vamos alcançar e melhor nós vamos deixar o nosso Brasil, que é tão carente ainda de projetos, de iniciativas, né, que contemplem as minorias, mas muita gente. Mesmo que não seja da minoria, o Estado ainda não consegue atingir. Então, isso é uma oportunidade, mas uma necessidade do nosso país, verdadeiramente. Um país gigantesco, continental. Que as políticas públicas são amplas, mas não são profundas. Então a gente precisa muito. Então, é uma grande oportunidade e, assim, nossa, um trabalho muito gratificante, né? Você trabalha com o meio ambiente, o povo fica assim, vamos proteger o planeta. Eu falo assim, gente, o planeta já já teve geleira, já teve meteoro e ele continua aí, tem que proteger a gente, porque se destruir o planeta, ele vai se erguer, a gente é que vai embora, né? Temos que pensar nisso. Nós não vamos estar aqui, mas o planeta vai. É isso, gente. Nós estamos terminando. Muito obrigada, Humberto, Estou mais uma vez, viu? Amo essa casa, amo a senhora, amo essa casa de paixão. Eu amo a sua família, amo vocês, né? Estamos aqui há muitos anos, você, sua esposa, suas filhas. Olha, maravilha, gente. É uma empresa familiar, né? Gente, estamos terminando aqui mais um podcast. Se você gostou, dê um like aí.
Nós temos todas as informações, os nossos cursos preparatórios para concurso, vestibular, OAB, aí no link. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a instituição, é só clicar aí. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo podcast.